Boa noite a todos. Boa noite. Sempre uma alegria muito grande estar aqui presente nessa casa que tem nos dado tanta oportunidade. Quando eu optei por falar desse tema, a caridade, eu sabia que ia ser um grande desafio. Que a primeira coisa que eu lembrei foram as palavras de São Francisco de Assis: vai e prega o Evangelho, se necessário, utilize palavras. Porque caridade é puro exemplo. Mas eu também sabia que ia ser um grande privilégio, porque a gente sabe que o primeiro coração que é tocado e que é esclarecido é o de quem está lá estudando, que é sempre quem mais precisa. Então, o nosso objetivo de hoje é, utilizando de um recurso que talvez não seria o mais apropriado, que é a utilização de palavras, despertar em nossos corações o exemplo. No fim do mês de março de 1910, começaram a aparecer naquelas paragens as garças brancas, as quais foram misturando-se com os lírios. Da ponte a gente via um branco que se movia e mudava de lugar, eram as garças, e um branco que não se movia e nem mudava de lugar, eram os lírios. No dia 2 de abril de 1910, o branco dos lírios e das garças cobria toda aquela área. E foi na manhã deste dia, bem cedo, que as garças embranqueceram vários trechos do sul do nosso céu, voando aos bandos sem a menor pressa, num ritual de graça e leveza. Com as penas refletindo a luz do sol e espalhando o suave perfume dos lírios sobre a fazenda modelo pelo povoado de Pedro Leopoldo. Foi a manhã mais bonita que eu vi em toda a minha vida. E olha que eu já havia visto mais de 30.000 manhãs. Durante a tarde, as garças voltaram a voar sobre o povoado, levando em suas penas o perfume dos lírios. E só retornaram ao ponto de onde saíram, quando o sol começou a se esconder no horizonte. Quem abriu a janela naquela noite viu o céu como se ele estivesse atrás de um vidro de cristal, com as estrelas mais próximas da terra e brilhando mais do que em outras noites. Os lírios de Pedro Leopoldo nunca floriram com tanta vontade como naqueles dias. Essa mensagem foi extraída do livro Coisas do Reino de Pedro Leopoldo. Foi escrita por José Issa Filho. Eu decidi começar a nossa conversa com esse vídeo, com essa mensagem, justamente para mostrar para vocês que não estaremos falando hoje de uma palavra comum. A caridade, ela é um modo de vida, uma vida dedicada ao próximo. E ninguém melhor que Chico Xavier para nos mostrar a grandeza dessa palavra. A descrição feita por José Issa foi do dia em que nasceu Chico Xavier. Uma vida dedicada a enxugar lágrimas dos filhos do Calvário que sofrem. Uma vida de renúncia e resignação. Certa vez, Chico estava numa reunião, entra uma mulher completamente desequilibrada, dá 3 tapas na sua face e fala: seu sem vergonha, eu te procurei o dia todo, vem aqui agora me dar um passe. Quando o Chico levanta a cabeça, ele vê Emmanuel. E por pensamento ele fala assim para Emmanuel: você vai me desculpar, mas eu não tenho condição nenhuma de dar um passe, ela me agrediu, você não acha que eu tenho razão? E Emmanuel sabiamente: Chico, você tem razão, mas ela tem necessidade. E assim, durante mais de 90 anos, ele atendeu a todos que o procuraram com algum tipo de necessidade. Então, as garças e os lírios celebravam o nascimento de Chico Caridade Xavier, aquele espírito, talvez, que mudaria o conceito desta palavra para sempre.
Também foi proposital o título que eu escolhi, A Pressa da Caridade. Queria também, com isso, mostrar que não é a caridade que tem pressa. A caridade, ela já nasceu completa. Ela não precisa de melhorar. Assim como a prece é a filha primogênita da fé, eu me arrisco dizer que talvez que a caridade seja a filha primogênita do amor. Em contrapartida, somos nós que devemos ter pressa de fazer caridade. Quando colocamos a palavra pressa no dicionário, a gente encontra grande necessidade de obter algo, precisão, urgência. Mas qual o motivo dessa urgência? Qual o motivo, qual a pressa de convidarmos a caridade a fazer parte de nossas vidas? Evangelho de Pedro, capítulo 3, item 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Depois de ter assistido uma palestra do Haroldo Dutra Dias, quem quiser interesse, ele aprofunda mais nesse assunto, nos ajudou a chegar a estas conclusões. Então, partindo do princípio que 1000 anos aqui para nós é um dia para o Senhor, é o mesmo que dizer 24 horas para o Senhor, está para 1000 anos aqui para nós. É interessante, porque Kardec, no livro A Gênesis, capítulo 18, no item Sinal dos Tempos, ele afirma que os espíritos falaram para ele que o processo de transição planetária havia começado 100 anos antes da codificação, ou seja, 1757, e que esse processo giraria em torno de 300 anos. Quem já leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também já viu lá que Léo, segundo Humberto de Campos, avô de Gamaliel, o anjo responsável pelos problemas sociais da humanidade, asseverou: não ignorais que estamos no século do Consolador prometido, 1857. Serão 100 anos preparatórios para os próximos 100 anos. Mais 200, 2057. Chico Xavier, no livro Plantão de Respostas, foi perguntado: Chico, quando mais ou menos se iniciará o mundo de regeneração? Emmanuel nos diz que por volta de 2057. Por que por volta, gente? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, porque evolução moral não é matemática. Evolução moral depende de cada um. O Evangelho avança palmo a palmo, um coração por vez. Então, nem mesmo os espíritos superiores são capazes de afirmar com exatidão uma data precisa, porque depende de nós. Pode ser um pouco antes, um pouco depois. Mas vamos pensar que seja por volta de 2057. Se 24 horas para o Senhor são 1000 anos nossos, quanto será uma hora para o Senhor? Só dividir 1000 por 24, dá 41,67 e pouco. Vamos arredondar para 42. Se o mundo de regeneração começará em 2057, quanto que é 2057 menos 42 anos, que seria uma hora para o Senhor? Dá 2015. Então eu gostaria de anunciar para vocês que a convocação dos trabalhadores da última hora começou em 2015. E Jesus nos deu 42 anos para a gente fazer o que a gente não deu conta de fazer em séculos de existência. Então, não é a caridade que tem pressa. O verbo ter está no lugar errado. Mas, por outro lado, a palavra caridade não combina com a palavra demora. Nós já demoramos tempo demais pensando em nós mesmos. E como diz Kardec, também no livro A Gênese, no item Mundo de Regeneração, Kardec não diz chegarão os tempos. Ele diz são chegados tempos.
Chegou já, é agora. Muitos se perguntam, mas será que eu estou pronto para fazer caridade? Será que a gente tem que ser bom para fazer caridade? Ou fazer a caridade para, quem sabe, nos tornarmos bons? Eu vou dar um exemplo para vocês e eu vou utilizar o Simão Pedro para isso. Em uma tarde, na Casa do Caminho, para quem não se recorda, né, foi o primeiro santuário dos apóstolos de Jesus, que ficava em Jerusalém. Nos primeiros dias, onde ainda não havia muito movimento, Simão Pedro estava em uma tarde angustiado. E naquele dia em especial, uma saudade do Mestre tocava o seu coração. E junto com a saudade, uma vontade muito grande de trabalho. Ele necessitava trabalhar. Ele precisava de trabalho. E quando ele menos esperava, ele viu Jesus se aproximando dele. E sem titubear, ele: Mestre, hoje eu recordei daqueles dias às margens do Tiberíades, em que o Senhor me disse: Pedro, filho de Jonas, gostaria de ser um pescador de almas? E eu afirmei que sim. Então, Senhor, por favor, me dê trabalho. Eu quero colocar em prática os ensinamentos que tu me ensinaste. Amanhã, Pedro, amanhã. No outro dia, Pedro acordou bem cedo, arrumou a casa, colheu algumas rosas ainda orvalhadas do amanhecer. E durante o café da manhã, escutou alguém bater na porta. Quando ele direcionou seus olhos à porta, viu a mesma se abrir entre murros e gritos. E logo visualizou um homem aparentemente desnudado, perseguido por soldados e populares. E Pedro de pronto reconheceu que era Joachás, um malfeitor famoso e procurado pela lei daquela região. E qual foi a reação de Simão Pedro? Eu te socorrer porque, se não passa de um ladrão quanto mais. E o entregou para os soldados, que prontamente o algemaram e levaram ao cárcere. Pedro ficou contente com a sua atitude, porque, segundo ele estava protegendo a casa do mestre contra a algazarra. Mas passado um pouco, a porta bate novamente. E quando Pedro abre, era uma mulher muito triste, mas ele logo percebeu um certo contraste. Em contraste com aquela face entristecida, aquela mulher se vestia com uma belíssima seda muito atraente. Pedro bate o olho e reconhece. Era Júnia, uma linda greco-romana vendedora de almas. Mas nesta altura da vida se encontrava cansada, à procura de abrigo e esclarecimento. E Pedro novamente: aqui não. Teu lugar é na praça pública, onde todos poderão te tratar com desprezo e ironia. E novamente sentiu-se seguro das suas atitudes, porque estava protegendo a casa do mestre. Quando menos esperava, ao cair da noite, bate à porta. E ele, confiante, caminha até a porta, porque ele tinha certeza que desta vez era a promessa de Jesus, alguém que seria digno da sua ajuda. E quando abre a porta, cai um bêbado em seus pés. Era Jarim, um famoso alcoólatra da região. E Pedro não vacilou e começou: infame, não ofendas o recinto do meu mestre com o seu vômito. Fora daqui, e expulsa-o sem piedade. O dia foi terminando, Pedro foi fechando as portas, mas aquele vazio em seu peito ainda permanecia, aquela vontade do trabalho. E durante as preces finais do dia, vê novamente Jesus entrando no recinto. Mas desta vez ele olhava com um semblante triste.
E Pedro: Senhor, eu te aguardei durante todo o dia e o Senhor não me enviaste trabalho. Como não, Pedro? Por 3 vezes hoje roguei-te a sua cooperação e não me ouviste. De manhã enviei-te Joachás, desventurado irmão mergulhado no crime, para que o ajudasse a renovar a existência, mas devolveu-o à prisão. Depois do meio-dia, te mandei Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que lhe esclarecesse e desse uma nova direção. E você preferiu condenar-te com sarcasmo. Já à noitinha, mandei-te Jarim, desditoso companheiro que se embriagou no vício. No entanto, arremeteste contra ele os seus próprios pés. E aí Pedro cai em si. Então, com choro copioso: Senhor, grande é a minha ignorância e eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com a tua orientação. E Jesus, que nunca julgava, afagou-lhe nos braços e falou: Pedro, é simples. Toda vez que tiver dúvida, lembra-te que o Evangelho tem a minha palavra. E desapareceu. Ao se dirigir para o quarto, Pedro abriu um dos pergaminhos que estava em posse e cai em Mateus capítulo 9, item 12. Eu não vim curar os sãos. E naquela época, se a gente for pensar, os apóstolos tinham alguns pergaminhos e às vezes esperavam dias para ter 5 minutos de conversa, para ter uma orientação mais segura com Cristo. E hoje em dia a gente tem diversos livros religiosos em várias opções, em celular, computador, tablet, impresso. Basta a gente saber usar. E toda vez que a gente tiver em dúvida se deve ou não ajudar alguém, basta a gente abrir o Evangelho que encontraremos a orientação segura do Mestre. E assim como o exemplo de Pedro, somos a maioria de nós. Às vezes nós clamamos por serviço ao próximo, mas na maior parte das vezes, como batem a nossa porta, temos sempre algo mais importante a fazer. Raríssimos de nós, aqui encarnados neste mundo, de provas e expiações ainda, nascemos prontos para a tarefa do bem, mas a caridade, se persistirmos, é capaz de transformar almas sofredoras em instrumentos de amor. E foi assim que aconteceu com Pedro. A caridade transformou aquele mesmo que negou Jesus várias vezes, que levantou espada ao soldado Malco, ou até mesmo que ironizou Jesus quando ele perguntou quem o tocava, em um de seus mais devotados servidores, de tal forma que no fim de sua existência os enfermos se postavam ao alcance da sombra de Simão Pedro para serem curados, e eram. Em uma tarde de 1950, Divaldo se encontrava em sua casa, um pouco deprimido, e resolveu sentar ali na varanda da humilde residência e concentrou para fazer uma oração. Quando ele estava concentrado, ele viu uma criatura medonha se aproximar dele. A criatura tinha os pés enfaixados, como se tivesse os dedos amputados, e também a face bastante deformada. E Divaldo, na época que era muito jovem, ainda não tinha muita experiência com a mediunidade, logo foi achando que era um obsessor e ficou assustado ali. Mas o espírito se aproximou e falou para ele assim: pode ser que eu não seja um espírito de luz, mas eu também não sou um obsessor, você pode ficar tranquilo. Esse espírito era Jesus Gonçalves, e ele, em um resumo muito breve, contou a sua vida para Divaldo e o que a caridade tinha lhe proporcionado.
Desencarnei não faz muito tempo num sanatório de leprosos aqui em Pirapitingui, no interior de São Paulo. Só que este não é o nosso encontro, não é o nosso primeiro encontro, Divaldo. Nós já nos conhecemos de outras vidas. E eu tenho vindo de etapa em etapa, ressarcindo a duras penas o que contraí desde aquele tempo, quando eu era um conquistador, onde eu disseminava a morte pela guerra, destruía lares, roubava vidas, deixava órfãos e viúvas chorando seus mortos, porque a dor alheia não me tocava. No ano de 410, eu fui Alarico, rei dos visigodos, uma tribo de bárbaros indo-europeus que invadiu e incendiou a Roma. Interessante é que ele conta para Divaldo, em outro capítulo depois, que pouco antes do incêndio de Roma, ele havia recebido a visita de Santo Agostinho. Ao cair da noite, Santo Agostinho havia atravessado o rio Tibre e pedido encarecidamente para que ele não incendiasse Roma. Ele ficou até tocado por algumas semanas, mas depois o ódio falou mais alto. Voltei no ano de 507 como Alarico II, rei do mesmo povo, e morri na batalha de Voyer, próximo a Poitiers, na França, contra os reis dos francos Clovis, pela posse da Aquitânia. Novamente, voltei como Richelieu, defensor do absolutismo francês, e fui por 18 anos o homem mais poderoso da França, época em que teve Divaldo como fiel companheiro. Mesmo após ter conhecido Jesus, não consegui fugir da minha compulsão guerreira. No século XVII, voltei com uma posição relevante na política francesa e fui responsável pelo prosseguimento da Guerra Franco-Austríaca, especialmente na sua terceira fase, ceifando milhares de vidas. Até que, por fim, chegou a minha oportunidade reparadora. Na última passagem pela Terra, nasci em Borabi, São Paulo. Logo aos 3 anos perdi minha mãe. Em 1930 perdi minha esposa com tuberculose e com menos de 30 anos de idade eu me contaminei com a hanseníase. Teve que entregar todos os seus filhos, abandonar o emprego e passar a viver de favores. Naquela época, gente, quem era diagnosticado com hanseníase era isolado nos leprosários. Era proibido de ficar na cidade, ter convivência. Me tornei espírita quando certo dia, com terríveis dores hepáticas, eu lembrei de Deus pela primeira vez e pedi que Ele transformasse um copo de água em cima da minha mesa em remédio. E lentamente ele viu aquele copo adquirir uma consistência pastosa e esbranquiçada, ingeriu aquele líquido e a dor passou. A mensagem de Jesus é importante, quem depois lê esse livro vai ver, que todos os hospitais e leprosários que ele passou, ele criava bandas de música, jornais, grupos teatrais, modificando a vida daquelas pessoas que já não tinham mais nenhuma esperança. Sempre onde ele passava, ele deixava uma palavra de alegria, de paz e de esperança. E a opção do nome Jesus, ele tomou logo no final da sua vida, onde ele pediu para colocar um acento no E, porque ele não se considerava digno de ter o mesmo nome de Jesus. Por isso que ele é conhecido como Jesus Gonçalves. E são palavras dele: a hanseníase me libertou do luxo e das extravagâncias, e a caridade transformou lágrimas de sofrimento em esperança e prece. Enquanto ele conversava com Divaldo, era interessante, porque ele se metaforseava. E das deformações do corpo, Divaldo começou a ver muita luz, e depois daquilo ele tinha uma forma perfeita. A caridade havia transformado esse homem. E ele fala para Divaldo depois: eu venho aqui hoje por um motivo.
eu queria pedir para que você fosse até a colônia de leprosos dessa cidade, lá no subúrbio de Águas Claras. Quando ele falou isso, gente, o Divaldo quase caiu para trás, porque o Divaldo morria de medo da hanseníase. Ele falou, de jeito nenhum, eu nem sequer falo o nome dessa doença, o tanto que eu tenho medo. Você pode me pedir qualquer outra coisa, mas isso você não me peça. E Jesus Gonçalves falou assim, Divaldo, eu acho que você não está entendendo. Eu estou pedindo para que você vá lá, para que você não vá para lá, assim como eu fui. E Divaldo apressadamente já organizou para os dois irem juntos falar aos internos do leprosário. Então, gente, a caridade é luz na estrada, abençoando as sombras e tornando-as claridade. São palavras dele. Então, quando nós passarmos a entender que nós somos os verdadeiros necessitados, nós também vamos entender que os mesmos que estendem as mãos também são os maiores beneficiados. Na minha cidade natal, em Goiânia, até hoje tem um leprosário, que colônia Santa Marta, que chama. E eu, embora muito pequeno, eu me lembro muito bem da minha mãe e da minha avó, tratavam daquelas feridas, davam atenção àquelas pessoas, e elas nunca tiveram mal algum. E pensando nisso, eu me recordo daquela frase que Emmanuel diz no livro Os Mensageiros, que todo aquele que opera no bem, com o coração voltado a Deus, deve aguardar sempre o melhor. E ele deixa bem claro que não é promessa, é lei. Quando a gente está estudando um tema, a gente sempre anseia em encontrar um roteiro, né, um guia, um resumo para a gente usar e para a gente passar para as outras pessoas também. Mas quando o tema é caridade, isso é um pouquinho mais complicado, né? É um tema que abrange muita coisa. Mas não é que eu encontrei algo parecido a um manual de instruções. Eu estava pesquisando e achei um livro psicografado por Chico Xavier, por intermédio de diversos outros espíritos. E esse livro chama Caridade. Eu nem sabia que tinha um livro de Chico chamado Caridade. Mas dentre 499, vira e mexe, a gente descobre algo novo. E folheando mesmo, eu me deparei com uma mensagem do espírito Casimiro Cunha. E quando eu li essa mensagem, eu falei, não, eu tenho que compartilhar essa mensagem. Porque ela é praticamente um manual de instruções da caridade. Essa mensagem chama Nosso Irmão. Se alguém te fala na rua, deitando lamentação, não passes despercebido, escuta que é nosso irmão. Ouviste o parente em casa, gritando em voz de trovão, não te aborreças por isso, tolera que é nosso irmão. Transformou-se o companheiro agora rixa e brigão, não te afastes nem censures, suporta que é nosso irmão. O amigo a quem mais estimas ofendeu-te sem razão, não te des ao derrotismo, perdoa que é nosso irmão. Enxergaste o pequenino sem roupa, sem lar, sem pão, não permaneças de longe, acolhe que é nosso irmão. Viste o doente sozinho no braseiro da aflição, não percas tempo em conversa, socorre que é nosso irmão. Tiveste do adversário pedradas de ingratidão, calando segue servindo, desculpa que é nosso irmão. A quem te peço um favor, embora dizendo não, sem grito e sem aspereza, atende que é nosso irmão. E por fim, diante de todo aquele que sofre na provação, o Cristo pede em silêncio, ampara que é nosso irmão. É ou não é um roteiro, né, gente? E quando a caridade não faz parte de nossas vidas?
Tem uma frase que ela é muito dura da gente ouvir. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Essa frase toca na gente de uma forma bastante dura. Mas será que é tão grave assim não praticarmos a caridade na atual existência? E para isso, eu gostaria de ler para vocês uma mensagem de André Luiz, desse mesmo livro intitulado Caridade. Essa mensagem chama Guardemos a Bênção. Se a tua aflição não apoia aos que te observam, se o pranto da queda te não auxilia a perdoar e a compreender, se a experiência não te ensina, se a chaga não te lega benefícios, se a tua preocupação não serve ao bem dos demais, se a tua responsabilidade não é sentida, vivida e sofrida, se a tua esperança não produz alegria para os outros, se a prova não é para a tua alma a instrutora ideal, se a amargura te não faz mais doce, e se o sofrimento não te dá mais compreensão, em verdade regressarás apressadamente, logo depois da morte, às lutas educativas da terra, porque a dor, a divina escultora da vida, terá sido em ti mesmo a candeia apagada em cinza espessa e vã. Está no seu querer me seguir agora ou há 1000 anos. Foram as palavras de Jesus para Públio Lentulus. E assim como Públio Lentulus, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. André Luiz deixa bem claro, nessa mensagem, que se não for ainda desta vez, retornaremos muito em breve após esta, até que um dia reservemos espaço em nossas vidas à prática da caridade. Na atual evolução moral que nos encontramos, ainda necessitamos muitas vezes da nossa amiga dor, para esquecer um pouco de nós mesmos e estender a mão ao próximo. E se ainda a maior professora de todas, a nossa amiga dor, não foi capaz de abrir nossos olhos ao sofrimento alheio, ainda teremos muito que aprender aqui neste mundo. Mas não se preocupem, porque segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que segundo ele é uma cartilha que todos nós estudamos antes de reencarnarmos, no capítulo 7, intitulado Trabalho, ele fala: nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento das leis de Deus, e a ela se rende por livre e espontânea vontade. Então chegará um dia, gente, que todos nós optaremos por viver para servir. Em 1862, Kardec fazia o seu terceiro discurso para os espíritas de Bordeaux e Lyon. E esse discurso do Kardec, em especial, foi sustentado por uma obra que foi publicada chamada Viagem Espírita, do mesmo ano. Essa obra só foi publicada pela FEB em 2005. E Kardec, então, durante esse discurso, comenta sobre a reforma moral da humanidade. Já em 1862, para vocês terem ideia, as pessoas já sonhavam com um mundo melhor e mais feliz, sem tantas decepções e sofrimentos. A França passava por uma época muito difícil e as pessoas acreditavam que só através de um milagre para que as injustiças e as indiferenças fossem diminuídas. Mas, para surpresa de todos, durante esse discurso, Kardec afirmou que esse milagre tão esperado poderia ser alcançado por meio da máxima: fora da caridade não há salvação. Segundo ele, se todos tomassem essa máxima por divisa e transformassem sua conduta de acordo com ela, tudo se modificaria. E olha o que interessante ele disse nesse discurso: se entre vós houver dissidências,
causas de antagonismos, se os grupos, que devem todos marchar para um objetivo comum, estiverem divididos, eu lamento. E sem me preocupar com as causas, e sem examinar quem cometeu os primeiros erros, e me coloco sem vacilar do lado daquele que tiver mais caridade. Porque, meus amigos, aquele a quem falta caridade está sempre em erro, mesmo que coberto por algum tipo de razão. E quando a caridade já faz parte de nossas vidas, quem são os verdadeiros beneficiados? Ainda não entendemos que quando damos algo a alguém, não algo material, porque quando damos algo material nós estamos repassando aquilo que nos foi emprestado. Mas quando nós doamos tempo, trabalho, sentimento, atenção, amor, nós estamos doando tudo de melhor que temos. E nós iremos entender que nós somos mais beneficiados com isso. Quando as leis divinas encontram o devedor em boas obras, o julgamento é adiado. O espírito de Fabiano tem uma mensagem para nós a respeito disso. Provas rudes cairão sobre nós, como sejam aquelas que se vinculam às consequências do passado culposo, nossas expiações, comprometendo-nos a estabilidade de ação e conjunto. No entanto, se tivermos caridade, as lágrimas regenerativas e as dores esfogueantes das lides expiatórias encontrarão consolo que as atenue. Então a caridade, gente, é a única capaz de amenizar as nossas dores, que é capaz de transformar lágrimas de sofrimento em bálsamos de esperança e de luz. E vocês podem ter certeza, pode ser a pior das expiações. Se tivermos firmes no trabalho ao próximo, ela será atenuada, porque não é promessa, é lei. E será que a gente precisa ser rico para fazer caridade? Será que a gente tem que ter recursos financeiros? É muito comum a gente escutar, se eu tivesse tal recurso, eu ajudaria muito mais. Certa vez, Chico acordou 5 horas da manhã, foi lá, tomou um banho, fez um café e sentou na mesa, sem falar nada para ninguém. Às 6 horas em ponto, bate a porta. Era um dos principais empresários do Brasil naquela época. Um homem de muito poder e recurso financeiro. E após horas de muita conversa e de muito choro, depois que o homem saiu, um dos companheiros do Chico falou: Chico, tá tudo bem? O que aconteceu? E o Chico falou o seguinte: este homem é tão pobre, mas tão pobre, que ele só tem dinheiro. E olha o que o André Luiz tem a nos dizer sobre isso. Aquele que se empobrece de ignorância e maldade, buscando enriquecer-se de amor e sabedoria no serviço ao próximo, através do trabalho e do estudo incessantes, adquirindo compreensão e conhecimento, luz e paz diante das leis divinas, é de todos os pobres e de todos os ricos o homem mais valioso e mais feliz. Então não precisa, né, gente? E olha o que o Kardec diz: existe a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Não consiste apenas de esmola. Alguém é caridoso em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo. Caridoso em palavras, nada dizendo que possa prejudicar outrem. E caridoso em ações, quando assiste o próximo na medida de suas forças. Na medida de suas forças. A gente tem conhecimento também que uma vida dedicada à caridade exige muito sacrifício, né? Exige paciência, entrega e resignação. Justamente por quê? Porque como nós não somos preparados para fazer caridade,
para ajudar, nós também não somos preparados para receber ajuda. E principalmente, nós não estamos preparados para agradecer. Mas os grandes missionários, e temos vários exemplos disso, eles carregam consigo um motivo maior, a importância daquela tarefa para a humanidade e para eles mesmos. E é bem verdade que eles não necessitam das nossas mesquinhas homenagens, mas eu gostaria de aproveitar o tema para contar uma história e com ela homenagear o Divaldo Pereira Franco, né? No único intuito de nos encorajar também a cumprir com nossas palestras, com nossas tarefas. Palestra também é uma tarefa, né? Então esclareceu Joana de Ângeles um dia que a tarefa de Divaldo nessa experiência seria essencialmente pela oratória e pelo exemplo. Mas passaram-se os anos e acabou surgindo a oportunidade da psicografia também. E foi considerado uma ideia otimista, porque talvez os livros psicografados pelos espíritos superiores poderiam atingir aquelas pessoas que não tinham a oportunidade de conhecer as obras de Divaldo, ou aquelas pessoas que não tinham condições de comparecer às suas palestras. Mas a Joana de Ângeles, a sua mentora, esclareceu que aceitar mais esse compromisso era responsabilidade e decisão exclusiva do Divaldo. E só depois que o Divaldo afirmou para ela que queria mais essa responsabilidade, é que ela foi interceder junto aos guias espirituais para que o trabalho começasse. E no lançamento do primeiro livro do Divaldo, que foi o Messe de Amor, que aconteceu em 5 de maio de 1964, que é a data do aniversário de Divaldo, o livro chegou às mãos de Divaldo apenas algumas horas antes do lançamento, que ia acontecer no Ministério da Fazenda, na época no Rio de Janeiro. E quando Divaldo aleatoriamente abriu uma página do livro, ele quase desmaiou, porque o título estava de cabeça para baixo. E foi aquela loucura, e ele chamou o professor Pastorino, né, quem estava coordenando os trabalhos, todo mundo, cada um arrumou um estilete e arrumou aquela confusão. E passado aquela tormenta, ele já tinha voltado para casa e logicamente ele estava meio contrariado. Então ele chega, senta na cama e pega um dos exemplares do livro e coloca no seu criado. E é tocado de uma profunda emoção e começa a chorar. E logo ele vê a Joana de Ângeles entrando. E naquele dia ela estava com uma claridade particularmente especial, parecendo uma fada. E ela trazia em sua mão um botão de rosa, de um botão de rosa com haste muito longa. Ela colocou esse botão de rosa em pé, no sentido transversal do livro, e Divaldo começou a observar. Enquanto ele observava, ele notou um fenômeno muito peculiar. Aquele botão de rosa começava a desabrochar e até se tornar uma rosa belíssima. Mas juntamente com esse processo, as pétalas iam caindo e dava a impressão que elas se transformavam em gotas de sangue. Inclusive chegou a manchar a capa do livro. E Joana explicou para ele o que era aquilo. Aí tens o símbolo do teu futuro psicográfico. Se tiveres coragem para levá-lo adiante, conta comigo, mas não espere flores. A flor será a mensagem, mas a tua será parte do sofrimento. Então era Joana de Ângeles alertando Divaldo que ele receberia muitas críticas, que ele seria vítima da perversidade alheia, e que chegaria ao cúmulo, né, de ver suas mensagens sendo levadas à praça do ridículo. Mas se apesar disso, Divaldo aceitasse, sem procurar se defender e sem defender os espíritos, que o maior defensor deles é Jesus, Joana aceitaria estar ao lado
ao lado dele a cada desafio. Porque, segundo a benfeitora falou para ele, o médium que muito se explica é aquele que não confia em Deus, não sendo assim um bom instrumento. E não precisamos comentar aqui o quanto foi importante para nós, Divaldo, ter aceitado mais essa responsabilidade. Emmanuel também, certa vez, revelou, gente, que a missão do Chico era a psicografia de 30 livros. Você imagina se ele tivesse parado nos 30, né? Não teríamos hoje 499 livros, guias, modelos de conduta moral. E assim como Divaldo, nós temos tantos outros exemplos. Rezam as tradições que, ao desencarnar, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes foi recebido por Maria. E ela levou a ele um local distante e, através de um painel mediúnico, mostrou para ele vários planetas do nosso sistema solar que já estavam numa categoria acima do nosso, mundos felizes, muito ditosos, para que ele pudesse escolher livremente por sua opção e vontade onde ele gostaria de encarnar na próxima experiência. E Dr. Bezerra começa a chorar como que se faltasse alguma coisa para completar a sua felicidade. E ele respondeu para Maria: enquanto existir lágrimas na pátria do Cruzeiro do Sul, irei dedicar a minha existência aos filhos do Calvário que ainda sofrem. Nós já estamos chegando ao final da nossa reunião e eu gostaria, assim como eu comecei falando de Simão Pedro, também gostaria de terminar com a história de Simão Pedro. Simão Pedro, ele já contava mais de 80 primaveras e já apresentava os cabelos brancos quando ele foi retirado do cárcere para o derradeiro sacrifício. E não era mais aquele mesmo Simão Pedro que havia retirado a espada e cortado a orelha do soldado mau. Através dos próprios sofrimentos, durante a sua trajetória, ele já havia angariado recursos que o sustentaria durante esse processo de resignação. E apesar de sentir uma certa angústia, ele prometeu seguir aquele percurso até o suplício com passos firmes. E ele foi e os passos eram tão firmes que até mesmo aqueles irmãos, companheiros do Evangelho, que caminhavam ao lado dele, ficavam com vergonha de expressar o desespero, tamanha era a serenidade do apóstolo. Ele ia caminhando e mulheres e crianças chegavam para beijar os seus pés, até alguns transeuntes que não eram nem a favor do cristianismo renascente, o fitavam com muito respeito. Inclusive os soldados que faziam a sua escolta, lembrando as diversas curas que Simão tinha feito aos seus parentes, olhavam o apóstolo e o conduziam com veneração e carinho. Apenas um soldado pretoriano, de nome Sertório Aniceto, estava destoando do resto das pessoas. E como que se ele quisesse quebrar aquele ambiente de respeito e carinho, ele não poupava impropérios e começou a falar para Simão Pedro: para diante, velho impudente, judeu sujo, lixo humano que envergonharia até os postes da arena. Mas Simão Pedro já havia aprendido com o Mestre Jesus que a maneira com que as pessoas nos tratam é o karma delas, e a maneira como nós reagimos é o karma nosso. E continuou marchando firme e em silêncio. Mas aquele soldado, ele não desistia. Mais à frente: não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, chegou o seu fim. E Pedro continuava em silêncio. Pedro ficou impressionado naquela tarde com a beleza do pôr do sol
e começou a orar em silêncio. Mesmo naqueles momentos em que se sentia fatigado, com os ombros pesados, Pedro lembrava das palavras do Mestre, onde ele dizia que a boa nova necessitava de trabalhadores robustos, e enchia-se novamente de coragem e continuava firme. Com os olhos da carne, o Pedro avistava ao longe aquela colina, o monte de Marte, o campo de Marte, destacado pelo monumento de Augusto, aquelas cintilações do Tibre, espreguiçando-se ao sol, aquele imenso casório com suas termas e jardins. Mas com os olhos da alma, Pedro viajava até a Galiléia distante. Relembrava aqueles tempos à beira do lago de Genezaré, onde juntamente com Jesus, eles atendiam aquelas multidões, levando pão, amor e verdade. Por mecanismos estranhos da memória, Pedro começa ali durante sua caminhada a sentir o perfume das rosas de Betsaida, dos romãzeiros de Damanuta, dos vinhedos de Cafarnaum e dos quintais frutescentes de Magdala. E apesar daquele calor escaldante, Pedro relembrava os tempos de pesca e era capaz de sentir no rosto a brisa do mar de quando o barco saltava as ondas calmas. E durante aquela trajetória, Pedro também foi recordando de todos aqueles velhinhos, crianças órfãos, viúvas abandonadas, até que por fim eles chegaram ao local do suplício. Os soldados o desnudaram, mas Pedro estava tão hipnotizado com a possibilidade de reencontro com o Mestre que muito pouco sentiu das marteladas infamantes. E à medida que eles iam erguendo a cruz de cabeça para baixo, Pedro, ainda consciente, era capaz de ouvir as orações e as lágrimas que vinham da multidão. Mas ele também foi capaz de enxergar aquele soldado que estava o acompanhando durante toda a trajetória. E então o soldado, Aniceto, retira uma lasca de pedra de uma rocha e atira com um golpe certeiro à fronte de Pedro, desferindo assim o derradeiro golpe. Então foi naquele momento em que, percebendo o sangramento, Pedro se entregava ao desligamento do corpo. Mas passado alguns instantes, ele já se via ali fora do corpo. Foi capaz de identificar o seu envoltório material ali na cruz e ainda ouvia as orações da multidão. Mas sem dar muita atenção àquela cena lamentável, quando olhou para cima, viu que um homem descia dos céus, parecendo que ele havia roubado a luz de todas as estrelas, e como um clarão foi se aproximando. Ao chegar perto, identificando ser Jesus, instantaneamente Simão Pedro abaixa para pisar e para beijar o chão que o mestre pisava. Mas Jesus, como se acolher uma criança indefesa nos braços, socorre Simão Pedro e os dois partem juntos a uma estância que ele havia criado especialmente para receber o apóstolo. E ali naquela instância eles permanecem por algumas semanas, onde Pedro participa de experiências extraordinárias, espetáculos da natureza, e também tem a oportunidade de reencontrar os fiéis colaboradores do cristianismo primário. Até que um dia, de repente, o mestre anunciava uma nova separação. E ele diz a Pedro: Pedro, descanse o quanto quiseres, mas eu preciso voltar ao trabalho. E Simão Pedro fica muito contrariado: mas mestre, uma outra separação eu não vou suportar. E Jesus, apontando para uma região escura, aonde situava os habitantes terrestres,
falou para Simão Pedro: enquanto houver um gemido na terra, não me é lícito repousar. E tomado de uma energia, de uma inspiração, Simão levanta e fala: então eu também vou. E os dois partem juntos como antigamente. E atraídos por várias vozes, por alguns cânticos, eles vão parar num cemitério na Via Lápia, em Roma. Era a época do Natal e as pessoas ali cantavam e agradeciam e faziam suas orações. Foi quando Jesus falou: Simão, alguém o chama. Quando Simão vira, ele identifica o soldado Aniceto. O soldado Aniceto havia se convertido ao cristianismo e desesperadamente, com o filho no colo, pedia perdão e socorro justamente a Simão Pedro. E o apóstolo, sem hesitar, vai de encontro à criança, estende suas mãos e como que se receber energias do alto, aquela criança, passado alguns instantes, se refaz, abre os olhos e o pai, então, agora espírito redimido, sabe que foi Simão Pedro que atendeu ao seu pedido e com lágrima nos olhos agradece de todo o coração. Para aquele rude legionário de César, começava agora uma nova vida, e para Simão Pedro o serviço continuou. Porque, meus amigos, aqueles que realmente têm Cristo no coração não se contentam em estender as mãos de longe. André Luiz. Muito obrigado pela atenção de todos.